A gente sabe que grande parte dos jogos feitos por fãs são lançados para PC, mas para nossa felicidade, uma parte dos desenvolvedores sabe que nem todos nós temos acesso a um computador, e no fim das contas, acabam desenvolvendo versões de seus fangames para o nosso querido Android que tanto vive na palma da nossa mão. Então hoje, vamos falar dos melhores fangames mobile. Antes de começar, quero deixar um aviso. Nesse vídeo eu não vou mencionar nenhum jogo que funcione por via de emulação, somente jogos que podem ser jogados de forma nativa no Android. Sem mais nem menos, partiu! Cuphead é um jogo no estilo Run e Gun, criado pelos irmãos canadenses Chad e Gerald Moldenhauer, através do estúdio MDHR. O jogo foi inspirado no estilo de animação Ruby Rose, usado em desenhos animados da era de ouro da animação americana, como os trabalhos da Disney, por exemplo. No jogo nós controlamos os personagens Cuphead e seu irmão Mugman, em uma aventura através da fictícia Inkwell Isle, onde temos que vencer uma série de chefes para pagar uma dívida que temos com o próprio Coisa Ruim. O jogo é uma obra de arte que, além de ser animada, é jogável. Como esperado, foi um tremendo sucesso, sendo lançado para 3 plataformas atuais, PC e ainda por cima para Tesla, mas nada de uma versão mobile. Felizmente, um brasileiro conhecido como Gabi está recriando o jogo do zero para dispositivos Android desde meados de 2018. Porém, em 2021, ele recomeçou seu projeto novamente, e o progresso está incrível, muito semelhante à versão oficial. Atualmente o jogo se encontra na versão 1.2 Alpha. Cave Story é um jogo criado e desenvolvido por Daisuke Yamaya em 2004. O jogo foi desenvolvido durante 5 anos no seu tempo livre. Cave Story foi inspirado em jogos que seu criador jogou durante a sua infância, como Metroid e Castlevania. Após seu lançamento independente, o jogo lentamente ganhou popularidade na internet. Ele recebeu ampla aclamação da crítica por muitos aspectos refinados de seu design, como seus cativantes personagens, cenários, histórias e jogabilidade. Cave Story é considerado por muitos como um jogo indie quintessencial, por conta de ter sido desenvolvido por uma única pessoa. O jogo foi lançado inicialmente para PC gratuitamente, e outros ports também foram lançados, como a versão de Wii, DSi, 3DS, Nintendo Switch. Bem, isso de forma oficial, já que não oficialmente recebeu uma quantidade gigantesca de ports feitos por fãs, entre elas para PSP, Xbox, GameCube, Dreamcast e até para Mega Drive e Android, onde é o nosso foco, sendo desenvolvido por Alula, que vem sendo desenvolvido desde fevereiro de 2021, com a versão mais atual lançada exatamente há 8 dias atrás desde a produção deste vídeo, estando na versão 0.990 Beta 1. Super Mario 3D World é a sequência de Super Mario 3D Land, lançada em 2013 para o Wii U. Mas o foco aqui não é o 3D World, e sim Super Mario 2D World Deluxe, que se trata de uma adaptação do 3D World para o 2D, onde você pode jogar com todos os personagens do jogo original, ter níveis de Capitão Toad também recriados em 2D e um novo modo 8-bit no estilo Super Mario Odyssey. O game está sendo desenvolvido por Uber Studios e atualmente está na sua versão 1.0. Hoje em dia é tecnicamente impossível você não conhecer a franquia de jogos Five Nights at Freddy's, mas você conhece Five Nights at Candy's? Five Nights at Candy's é um fangame de Five Nights at Freddy's, criado por Emil Ace Mako, criador dos Oxys Candy the Cat, Cindy the Cat, The Penguin, entre outros. Five Nights at Candy's combina todos esses Oxys em um jogo de terror tático bem no estilo original. O game acontece depois que Freddy Fazbear's Pizza fechou, após os eventos de Five Nights at Freddy's 2. Agora uma nova rede, Bugs e Freeze, toma seu lugar. E o que poderia dar errado? Mega Man X Engine é uma ferramenta desenvolvida por Dragon Developer desde 2019. O mecanismo recria a jogabilidade e a física de Mega Man X do Super Nintendo, mas também inclui elementos dos jogos posteriores, como o uso do Sabre do Zero e a Ultimate Armor. A engine tem 4 personagens jogáveis, X, Zero, Axel e Iris. Atualmente o motor vem com 2 armas e as armaduras de X dos jogos Mega Man X 1, 2, 3. E Zero possuindo acesso a alguns de seus ataques especiais de Mega Man X4 e sua forma Dark. PokéMMO, como é dito no nome, é um MMO de Pokémon, onde você pode jogar os jogos Pokémon Firehead, Pokémon Emerald, Pokémon Platinum, Pokémon Black and White de forma online, e ainda com gráficos de Pokémon F-Gold lançado para Nintendo DS, com direito àquela mecânica do Pokémon te perseguir enquanto você anda pelo mapa. É um pequeno detalhe, mas muito legal. Eu nunca soube exatamente quem foi o desenvolvedor do game e quando ele começou a ser desenvolvido, mas na teoria foi uma equipe chamada de PokéMMO Team, e até onde eu vi prestes a completar 10 anos no ar.
O jogo pode ser baixado gratuitamente no site, mas você precisa das ROMs dos games citados anteriormente. Feito isso, é só embarcar na sua jornada Pokémon. The Legend of Zelda Mystery of Solar DX é uma sequência direta de The Legend of Zelda A Link to the Past, usando os mesmos gráficos e mecanismos do jogo. Mystery of Solar DX é o primeiro jogo feito com o motor Solaris, e de fato o Solaris foi projetado principalmente para esse jogo. Mystery of Solar DX na verdade é um remake aprimorado de uma primeira criação, Mystery of Solaris. Essa primeira criação, desenvolvida com a RPG Maker 2000, foi lançada em 2002 e estava disponível apenas em francês. O projeto DX foi revelado em 1º de abril de 2008. Esta versão Deluxe é a oportunidade para você reviver a aventura original de uma maneira totalmente nova, ou descobri-la pela primeira vez se você nunca jogou antes. Em 1991, Sonic the Hedgehog foi lançado para o console 16-bit da Sega, chamado de Sega Genesis em uma parte do mundo e Mega Drive em outra. Contudo, também tivemos uma versão diferente do jogo, sendo lançada para também os consoles 8-bits, Master System ou Sega Mark III e Game Gear, o portátil que estava competindo contra o Game Boy na época. Lógico que a versão 8-bit seria diferente da versão que conhecemos, mas em vez de ser um port, eles fizeram um jogo completamente novo, e em 2018 um fã conhecido como João Araya recriou o jogo com bastante conteúdo extra, adicionando os personagens Tails, Knuckles, Might e Ray, todos com suas respectivas habilidades de Sonic Mania Plus e também suas formas Super. Também adicionando novas fases como a Maple Zone, Spring Yard Zone, Starlight Zone e outras novidades como o modo Time Attack, modo Encore, modo Versus, onde podemos jogar multiplayer usando Wi-Fi local, modo Boss Rush e entre outras. Também temos o remake do segundo jogo, mas eu vou deixar para falar dele em quem sabe uma segunda parte. Eu já mostrei aqui no canal 2 fangames no estilo Super Mario Maker, que resumindo é um jogo onde você cria suas fases de Mario e também pode jogar as fases de outras pessoas. Bem, chegou a hora de falar de Super Mario Maker World Engine, que na minha opinião é o melhor fangame no estilo Mario Maker, disparado. Criado por Fran e Farias, aqui nós temos novidades como inimigos, temas e objetos novos. O jogo segue recebendo updates constantemente. Por ser muito fiel ao Super Mario Maker 2 de Nintendo Switch, o jogo não tem tantas novidades além das citadas, o que não é ruim, pelo contrário, por ser muito parecido com o título original, praticamente temos a mesma experiência. Você provavelmente conhece Sonic CD, seja pela versão de Sega CD, a coleção Sonic Gems Collection, o remake de 2011 lançado para mobiles e consoles da 7ª geração, ou a famosa abertura que foi produzida pela Toei. O jogo foi lançado originalmente em 1993 para um periférico do Mega Drive, o Sega CD. O game apresenta uma mecânica de poder viajar para o passado e para o futuro, seja o bom ou ruim. Para viajar para outro período temporal, você precisa passar por uma das placas de passado ou futuro, correr e conseguir velocidade por tempo suficiente, que é algo bem difícil dependendo de onde você estiver. Nunca mais tivemos outro jogo do Sonic com essas mecânicas presentes novamente de forma oficial. Mas se não tivemos de forma oficial, é aí que entra a Overboard Game Studio, que criou uma continuação para o nosso querido Sonic CD, chamado de Sonic Time Twisted, que foi um dos fangames com maior tempo de desenvolvimento, sendo produzido desde 2005 e terminado em 2017. Nesse jogo nós temos 8 fases totalmente novas, tanto para o passado e para o futuro, também possuindo 14 Special Stages, 7 Time Stones, Tails e Knuckles como personagens jogáveis, 6 escudos diferentes e um final alternativo. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores fangames já criados, que também pode ser jogado na palma da sua mão. Bem, chegamos ao fim de outro vídeo novamente, e como sabemos existem diversos fangames lançados para dispositivos mobile, porém hoje foquei apenas em trazer os melhores para vocês. Claro que temos outros fangames bons, e possivelmente um dia farei uma segunda parte. Bem, se você assistiu até aqui, quero agradecer de coração e até o próximo vídeo.